Ora vivam, hoje vamos falar de um dos mais famosos musicais de todos os tempos, Chicago. Chicago continua a ser um musical que tem tudo o que faz a Broadway vibrar. Uma história universal sobre fama, fortuna e todo aquele jazz, com uma canção espetacular atrás da outra e a dança mais impressionante que alguma vez já vi no musical. O argumento gira no turbilhão da era do jazz de Chicago, duas das assassinas mais notórias da prisão do condado de Cook, a estrela de vaudeville, Velma Kelly, e a corista Roxy Hart, tornam-se rivais ferozes enquanto competem pelas manchetes no meio de um frenesi mediático. Chicago, o musical mais antigo da Broadway, tem vindo a deslumbrar o público há mais de 29 anos e após mais de 10.000 apresentações, 6 prémios Tony, 2 prémios Oliver e um Grammy. Chicago é um musical americano com música de John Kander, letras de Fred Hebb e argumento de Fred Hebb e Bob Fosse. Ambientado em Chicago, na era do jazz, o musical baseia-se na peça de 1926 com o mesmo nome, da autoria de Maureen Dallas Watkins, na altura uma jornalista que cobria a secção judicial da cidade. Uma sátira à corrupção na administração da justiça criminal, o enredo acompanha criminosos que manipulam as suas histórias para alcançarem o estatuto de celebridades. A produção original da Broadway estreou em junho de 1975 no 46th Street Theatre e ficou em cartaz por 936 apresentações, encerrando-se em agosto de 1977. Bob Fosse dirigiu e coreografou a produção original, que o seu estilo está fortemente associado ao espetáculo. A produção original do West End estreou em 1979, ficando em cartaz por 600 apresentações. A atual reposição de Chicago, em cartaz desde 1996, é o espetáculo com a mais longa temporada atualmente na Broadway, detendo o recorde e de musical americano com a temporada mais longa na história da Broadway. Neste momento está em exibição na Broadway no Ambassador Theatre, pelo menos até ao final deste ano de 2026. A longa temporada fica em segundo lugar, apenas atrás do Fantasma da Ópera, tendo ultrapassado Cats em 23 de novembro de 2014 na sua 7.486 apresentações. A reposição de 1997, no West End, tornou-se um musical americano com a mais longa temporada na história do West End. Chicago foi encenado em inúmeras produções por todo o mundo e realizou extensas digressões nos Estados Unidos e no Reino Unido. A adaptação cinematográfica de 2002 do musical ganhou o Oscar do melhor filme. O musical Chicago baseia-se numa peça com o mesmo nome da repórter e dramaturga Maureen Dallas Watkins, a quem foi atribuída a cobertura dos julgamentos em 1924 das acusadas de homicídio Beulah Hanna e Belba Gettner para o Chicago Tribune. No início da década de 1920, a imprensa e o público de Chicago ficaram fascinados pelo tema dos homicídios cometidos por mulheres. Surgiram vários casos de grande repercussão que geralmente envolviam mulheres que matavam os seus amantes ou os seus maridos. Estes casos foram julgados num contexto de mudança de perspectivas sobre as mulheres na era do jazz e de uma longa série de absolvições por parte dos júris do condado de Cook, de assassinas. Na época os júris eram todos compostos por homens e os assassinos condenados enfrentavam geralmente a pena de morte por enforcamento. Surgiu uma lenda de que em Chicago mulheres femininas ou atraentes não podiam ser condenadas. O Chicago Tribune geralmente favorecia a acusação, embora continuasse a apresentar os detalhes da vida dessas mulheres. Os seus rivais nos jornais eram mais favoráveis à defesa e empregavam o que era chamado de forma depreciativa de sob sisters, repórteres mulheres que se concentravam na situação difícil, na atratividade, na redenção ou na graça das arguidas. Independentemente da posição, a imprensa cobriu várias dessas mulheres como celebridades. Hannah, a modelo para a personagem Roxy Hart, tinha 23 anos quando foi acusada de homicídio em 3 de abril de 1924.
de Harry Halstead, que serviu na base para a personagem Freddy Caselli. O Tribune relatou que Annan tocou o disco de Foxtrot Ulalo repetidamente durante 2 horas antes de ligar ao marido para dizer que tinha matado um homem que tentou fazer amor com ela. O seu marido, Albert Hannan, inspirou a personagem Amos Hart. Albert era um mecânico de automóveis que se levou à falência para defender a sua esposa apenas para que ela o abandonasse publicamente no dia seguinte à sua absolvição. Velma Kelly é baseada em Gardner, que era cantora de cabaré e uma divorciada da alta sociedade. O corpo de Walter Law foi descoberto caído sobre o volante do carro abandonado de Gardner a 12 de março de 1924. 2 agentes da polícia testemunharam que tinham visto uma mulher entrar no carro e pouco depois ouviram 2 tiros. Uma garrafa de gin e uma pistola automática foram encontradas no chão do carro. Os advogados, William Scott Stewart e W. O'Brien, serviram de modelo para uma personagem composta em Chicago, Billy Flynn. Com apenas alguns dias de diferença, os júris distintos no edifício dos tribunais criminais absolveram ambas as mulheres. As colunas sensacionalistas de Watkins, que documentavam estes julgamentos, revelaram-se tão populares que ela escreveu uma peça baseada nelas. O espetáculo obteve boas receitas de bilheteira e críticas favoráveis na imprensa, tendo sido encenado na Broadway em 1926, com 172 apresentações. E como falei no início da conversa de hoje, sobre a dança mais impressionante que já vi no musical, vamos escutar e ver All That Jazz, interpretada por Alinta Shidzey, no papel de Velma Kelly, e pelo elenco do musical Chicago, gravado em Brisbane, a 7 de novembro de 2019, na versão australiana do musical Chicago. Vejam e deliciem-se. Eu volto já. Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that jazz. Slick your hair and wear your buckle shoes. And all that jazz, I hear that Father Dip is gonna blow the blues. And all that jazz, hold on, hon, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin down at United Drug in case you shake apart and want a brand new start to do that. Estamos de volta. E vamos falar da origem de Chicago. Na década de 1960, Gwen Verdon leu a peça e perguntou ao seu marido, Bob Fosse, sobre uma possibilidade de criar uma adaptação musical. Fosse abordou a dramaturga Watkins inúmeras vezes para comprar os direitos, mas ela recusou repetidamente.
O historiador Kevin Boyd Grubb especulou que, nessa altura, o Watkins poderia ter-se arrependido das absoluções de Annan e Gardner e sentido que o tratamento que lhes dispensou não deveria ser glamourizado. No entanto, após a sua morte, em 1969, o seu espólio vendeu os direitos ao produtor Richard Fryer, a Verdon e a Fosse. John Kander e Fred Hebb começaram a trabalhar na partitura musical, inspirando-se em números tradicionais de vaudeville ou em artistas de vaudeville para cada número. Este formato tornou explícita a comparação feita pelo espetáculo entre justiça, show business e a sociedade contemporânea. Fred Hebb e Bob Fosse escreveram o libreto do musical e Fosse também o dirigiu e coreografou. Segundo Fred Hebb, escreveu o libreto num estilo vaudeville porque as personagens eram artistas. Cada momento musical do espetáculo foi vagamente inspirado em alguém. A Roxy era Len Morgan, a Velma era a Texas Guinan, o Billy Flynn era Ted Lewis e a Mama Morton era a Sophie Tucker. O compositor John Kander explica que a razão pela qual o espetáculo foi chamado de vaudeville é porque muitas das canções que escrevemos estão relacionadas com artistas específicos, como aqueles que mencionou, e também Eddie Cantor e Bert Williams. Foi através da produção inicial, e não da escrita, que muitas das convenções tradicionais da encenação de Chicago foram desenvolvidas. O estalar duplo, em Razzle Dazzle, foi adicionado como uma ideia de última hora, por sugestão de Hebb a Kander. Kander explica: lembro-me de quando escrevemos Razzle Dazzle, antes de a levarmos e tocarmos para o Bob, tu, Webb, disseste com absoluta confiança: tenta adicionar alguns estalares dos dedos. O Bob vai adorar. Nós adicionámos e assim que ele ouviu os estalos de dedos, adorou a canção. Durante os ensaios, Razzle Dazzle foi originalmente encenada como uma orgia nos degraus do tribunal. Fosse foi dissuadido de permitir esta encenação quando Orbach o convenceu de que ele estava a perder a subtileza brechtiana intrínseca ao número. O final original era Looping the Loop, um número a 2 com Gwen Verdon e Chita Rivera. No entanto, a cena parecia demasiado amadora, pelo que Fosse pediu algo mais glamouroso, com vestidos bonitos. A peça foi cortada e substituída por Nowadays. As sessões instrumentais de Looping the Loop ainda podem ser ouvidas na abertura. Duas outras sessões denominadas Keep It Hot e RSVP foram também cortadas do final. Outra personagem principal, um agente teatral chamado Henry Glassman, foi interpretado por David Runs, cujo papel era explorar a notoriedade das prisioneiras para o seu próprio benefício. Ele também atuou como Master of Ceremonies da noite. O papel desta personagem e a canção 10% foram cortados, com a personagem incorporada à de Macho Mama Morton, e vários membros do coro partilharam as suas funções de MC. Numa inversão de papéis, Fosse decidiu que a letra de Class era demasiado ofensiva e censurou a versão original de Kander e Hebb. Uma das letras originais, Every guy is a snot, every girl is a twat, todos os rapazes são uns idiotas, todas as raparigas são umas idiotas, foi restaurada para o filme de 2002, embora o número inteiro tenha sido cortado do produto final. E vamos escutar mais uma canção deste musical, Me and My Baby. Vamos ver e ouvir na voz de Romer Willis, que se estreou na Broadway em 2015 no Ambassador Theatre no papel de Roxy Hart. Vejam que eu volto já. Me and My Baby is Romer Willis. Baby and me, we're about as happy as babies can be. What if I find that I'm caught in a storm? I don't care, my baby's there and baby's bound to keep me warm. We're sticking together and ain't we got fun? So much together, you count us as one. Tell me worry to go climb a tree, 'cause I got my baby, my dear little baby. Look at my baby and me. Look
baby and me. I dream of a duo, now don't you agree? Why keep him on when there's nothing to hide? What I feel I must reveal, it's more than I can keep inside. Let me assure you, it won't go away. I can assure you, it grows every day. I was a one once, but now I'm a we. 'Cause I got my baby, my dear little baby. Look at my baby and me. Look at my baby and me. See the world out, just listen to me. Nothing can stop us, so nobody tries. 'Cause baby's rough and full of chocolate, incidentally so am I. Estamos de volta. Falta-me falar sobre as produções de Chicago ao longo dos anos. Após uma série de apresentações teste em Filadélfia, de 8 de abril de 1975 a 3 de maio de 1975, no Forest Theatre, Chicago, a musical vaudeville, estreou a 3 de junho de 1975 no 46th Street Theatre, tendo ficado em cartaz por um total de 936 apresentações, encerrando a 27 de agosto de 1977. O elenco da noite de estreia contou com Chita Rivera no papel de Velma Kelly, Gwen Verdon no papel de Roxy Hart, Jerry Orbach no papel de Billy Flynn e Barney Martin no papel de Amos Hart. Velma Kelly tinha sido uma personagem relativamente secundária em Chicago, antes da adaptação musical, tendo o papel sido ampliado para equilibrar melhor os papéis principais de Chita Rivera e de Gwen Verdon. O musical recebeu críticas mistas. O estilo brechtiano do espetáculo, que frequentemente quebrava a quarta parede, deixava o público desconfortável. Segundo James Levy, Chicago é cínico e subversivo, explorando as mitologias culturais americanas para atacar a cultura da celebridade americana. O espetáculo estreou no mesmo ano que a Chorus Line, de Michael Bennett, de que falámos na passada semana, e que superou Chicago, tanto em vendas de bilhetes como nos Tony Awards. O espetáculo estava prestes a encerrar quando enfrentou outro revés. Gwen Verdon teve que ser submetida a uma cirurgia a nódulos na garganta após inalar uma pena durante o final do espetáculo. Os produtores ponderaram encerrar o espetáculo, mas Liza Minnelli interveio e ofereceu-se para interpretar o papel de Roxy Hart no lugar de Verdon. A sua participação durou pouco mais de um mês, de 8 de agosto de 1975 a 13 de setembro de 1975, impulsionando a popularidade do espetáculo até que Verdon se recuperou e regressou ao espetáculo. Anne Rankin, que viria a protagonizar a remontagem de grande sucesso de 1996 e a coreografar essa produção ao estilo de Fosse, também foi uma substituta no papel de Roxy Hart durante a temporada original do espetáculo. 1979, no West End. A primeira produção no West End, em Londres, estreou no Cambridge Theatre em abril de 1979 e ficou em cartaz durante cerca de 600 apresentações, tendo tido a sua estreia europeia no Crucible Theatre em Sheffield a 23 de novembro de 1978. Estreou-se no West End com a maior parte do elenco de Sheffield, sob a direção de Peter James e com coreografia de Gillian Gregory. Os produtores foram Ray Cooney e Larry Barnes. Johnny Logan interpretou Velma Kelly com Ben Cross no papel de Billy, Tonya Ellis como Roxy Hart e Don Fellows como Amos Hart. Ellis, atriz do ano no musical, e Ben Cross, ator do ano no musical, foram nomeados para o prémio Laurence Olivier pelas suas atuações e o musical foi nomeado para o musical do ano. Elizabeth Seal substituiu posteriormente Ellis no papel de Roxy Hart.
1996, a revival do musical Chicago com mais sucesso na sua história. O City Center Encores apresentou o musical Chicago em concerto em maio de 1996. A Encores dá a 3 bandas sonoras gloriosas a oportunidade de serem ouvidas tal como os seus criadores as conceberam originalmente. A produção foi dirigida por Walter Bobbie, com coreografia ao estilo de Bob Fosse, da autoria de Anne Reinking, que também reprisou o seu papel anterior como Roxy Hart. Também no elenco estavam Bebe Neuwirth, como Velma Kelly, Joel Grey como Amos Hart e James Norton como Billy Flynn. A 10 de maio de 1996, falava-se de uma produção na Broadway. Ao fundo da rua, há uma iniciativa em curso para levar a produção da Encores do Chicago para a Broadway. Rocco Landsman disse que ele, Fran e Barry Weissler queriam levar a produção ao Martin Beck Theatre neste verão, mas o espetáculo só acabaria por estrear a 14 de novembro de 1996 no Richard Rodgers Theatre, o mesmo teatro onde a produção original tinha sido apresentada em 1975, com um guião adaptado por David Thompson, acabando por estabelecer um recorde ao recuperar os seus custos iniciais mais rapidamente do que qualquer outro musical na história, provavelmente devido em parte aos elementos de design simplificados. Ao contrário da produção original, a reposição foi recebida com elogios da crítica. A sociedade tinha mudado à luz dos eventos como o caso do homicídio do O.J. Simpson, e o público estava mais receptivo ao tema do criminoso como celebridade do espetáculo. Esta reposição de Chicago ganhou 6 prémios Tony, mais do que qualquer outra reposição da história da Broadway, até South Pacific ganhar 7 Tonys em 2008. Chicago venceu nas categorias de melhor revival do musical, melhor atriz principal para Bebe Neuwirth, melhor ator principal para James Norton, melhor desenho de iluminação para Ken Billington, melhor realização para Walter Bobbie e melhor coreografia para Anne Reinking. Chicago, da musical, já teve mais de 11.000 apresentações e tem o recorde de revival musical com maior tempo de exibição na Broadway. A 12 de fevereiro de 1997, a produção da Broadway mudou-se para o Teatro Schubert, de maiores dimensões. A 29 de janeiro de 2003, após mais de 6 anos em cartaz, a produção da Broadway mudou-se pela segunda vez para o Ambassador Theatre, onde se mantém em cartaz desde então. A 23 de novembro de 2014, Chicago tornou-se o segundo espetáculo da Broadway com maior tempo de exibição, ultrapassando Cats. A 18 de novembro de 1997, a reposição estreou no West End de Londres, tal como a reposição de Nova York foi encenada por Walter Bobbie e teve a cenografia de John Lee Beatty com a coreografia de Anne Reinking ao estilo de Bob Fosse. O espetáculo esteve em cartaz no Adelphi Theatre durante 9 anos, até ser transferido para o Cambridge Theatre em abril de 2006. O elenco original da produção incluía a cantora de jazz alemã Ruth Lemper no papel de Velma, a atriz britânica Ruth Earnshaw no papel de Roxy Hart, Nigel Plana no papel de Amos Hart e Henry Goodman no papel de Billy Flynn. A produção ganhou o Prémio Oliver de 1998 para o melhor musical e Ruth Lemper foi premiada como melhor atriz no musical. Tanto Lemper como Ruth Earnshaw interpretaram o papel de Velma na Broadway. A produção deixou o Cambridge Theatre a 27 de agosto de 2011 e mudou-se para o Garrick Theatre a 7 de novembro de 2011 com América Ferreira no papel de Roxy. Robin Cousins juntou-se com América Ferreira no papel de Roxy. Robin Cousins juntou-se ao elenco no papel de Billy Flynn a 17 de julho de 2012. O espetáculo encerrou a 1 de setembro de 2012 após uma temporada total de quase 15 anos em Londres. A direção britânica da produção continuou após o encerramento. Para celebrar o 21º aniversário da produção do revival do West End, Chicago regressou desta vez no Phoenix Theatre, com estreia a 11 de abril de 2018, protagonizado por Cuba Gooding Jr. no papel de Billy Flynn, Sarah Sauternes como Roxy Hart, Josephine Gabriel como Velma Kelly e Ruth Earnshaw como Mama Morton. Uma mudança no elenco levou Martin Kemp a assumir o papel de Billy Flynn, com a Alessandra Burke como Roxy Hart
e Maze Murray como Mama Morton. Foi anunciado que Denise Van Houten assumiria o papel de Velma a partir de 24 de setembro de 2018, mas devido a uma fratura por stress no calcanhar, a sua integração foi adiada para 7 de outubro. A produção participou no reality show da ATV The Big Audition para selecionar a substituta de Velma. Após várias rondas de audições de canto, dança e representação, Laura Tiller foi selecionada para assumir o papel. Poucos países no mundo inteiro ainda não devem ter tido a sua versão de Chicago. Também Lisboa teve o seu musical Chicago, encenado por Diogo Infante, o qual foi um grande sucesso no Teatro da Trindade e Natel, em Lisboa. As atrizes Gabriela Barros e Soraya Tavares interpretaram os papéis de Roxy Arte e Velma Kelly. E pedindo desculpa pelo alongamento da conversa, ficamos por aqui. Fiquem com aquela que, para mim, é a melhor composição deste musical. Cell Block Tango, nas vozes de René Zellweger, Catarina Zeta-Jones e mais 4 mulheres alegres assassinas na prisão do Condado de Cook. Fiquem bem e até para a semana. Pop. 6. Squish. Cicero. Lipschitz. And now, the 6 merry murderesses of the Cook County Jail in their rendition of the Cell Block Tango. Lipschitz. Pop. 6. Squish. Cicero. Lipschitz. Pop. 6. Squish. Cicero. Lipschitz. Pop. 6. Squish. Pop. 6. Squish. He had it coming. He had it coming. He only had himself to blame. If you'd have been there, if you'd have seen it, I bet you would have done the same. Six squish, Cicero. Six squish, Cicero. You know how people have these little habits that get you down? Like Bernie. Bernie liked to chew gum. No, not chew. Pop. So I came home this one day and I'm really irritated and I'm looking for a little bit of sympathy. And there's Bernie lying on the couch, drinking a beer and chewing. No, not chewing. Popping! So I said to him, I said, you pop that gum one more time. And he did. So I took the shotgun off the wall and I fired 2 warning shots. Into his head. He had it coming. He had it coming. He only had himself to blame. If you'd have been there, if you'd have heard it, I bet you would have done the same. I met Ezekiel Young from Salt Lake City about 2 years ago, and he told me he was single, and we hit it off right away. So we started living together. He'd go to work, he'd come home, I'd fix him a drink, we'd have dinner, and then I found out. Single, he told me. Single my ass. Not only was he married, oh no, he had 6 wives. One of those Mormons, you know. So that night when he came home from work, I fixed him his drink, as usual. You know, some guys just can't hold their arsenic. He had it coming. He had it coming. He took the flower in his pride, and then he used it, and he abused it. It was a murder, Now I'm standing in the kitchen, carving up the chicken for dinner, minding my own business. In storms my husband Wilbur in a jealous rage. You've been screwing the milkman, he says. He was crazy.
and he kept on screaming, "You've been screwing the milkman!" And then he ran into my knife. He ran into my knife 10 times. If you'd have been there, if you'd have seen it, I bet you would have done the same. Мит, кире шекерин, ост моньяко я кире шлоку млефак тома фериме. In me gleship tomo feir, den emegos. In artot lom vojok, ne to dom. Mert moja uncle sam hok intantam, roboltom. Arenda schengen meg moja razni, dinamer tadek meg. Yeah, but did you do it? Not guilty. My sister Veronica and I had this double act, and my husband Charlie traveled around with us. Now, for the last number in our act, we did these 20 acrobatic tricks in a row. 1, 2, 3, 4, 5, splits, spread eagles, backflips, flip-flops, one right after the other. So this one night before the show, we're down at the Hotel Cicero. The three of us boozing, having a few laughs. And we ran out of ice, so I go out to get some. I come back, open the door, and there's Veronica and Charlie doing number 17, the spread eagle. Well, I was in such a state of shock. I completely blacked out. I can't remember a thing. It wasn't until later, when I was washing the blood off my hands, I even knew they were dead. They had it coming. They had it coming. They had it coming all along. I didn't do it, but if I'd done it, how could you tell me that I was wrong? They had it coming. They had it coming. They had it coming all along. I didn't do it, but if I'd done it, how could you tell me that I was wrong? I loved Al Lipschitz more than I could possibly say. He was a real artistic guy, sensitive, a painter. But he was always trying to find himself. He'd go out every night looking for himself, and on the way, he found Ruth, Gladys, Rosemary, and Irving's. I guess you could say we broke up because of artistic differences. He saw himself as alive, and I saw him dead. Number 17, the spread eagle. Differences. Pop. 6. Squish. Cicero. Lipschitz.